Olha, apesar da decisão da juíza Esther Cavalcante Manso, que decidiu suspender as eleições indiretas aqui em Alagoas para os cargos de governador Tampão e vice-governador, os deputados confirmaram a eleição para o próximo dia 2 de maio. A Beatriz Lacerda está de volta ao vivo, porque a gente quer saber como fica a situação. Tem eleição? Não tem eleição, mas o resultado depois vai ser discutido na Justiça. E aí, Bia? Olha, essa confusão está acontecendo porque hoje o deputado estadual Bruno Toledo, do MDB, ele confirmou a eleição indireta para governador e vice-governador Tampão durante a sessão de manhã lá na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Um dia depois da juíza Maria Esther Cavalcante ter suspendido o pleito. Mas na Assembleia Legislativa o discurso era outro, a de que a votação está assim mantida para a próxima segunda-feira, quando os deputados votarão no nome para governador Tampão do Estado. Diante do peso que teve a fala da juíza, e hoje o deputado se pronuncia desconsiderando essa suspensão, afirmando, dizendo que sim, vai haver a eleição. As pessoas em casa estão sem saber, né? O que vai acontecer a partir de agora. Por isso, a gente convidou uma cientista política para explicar para a gente o que está acontecendo aqui no estado de Alagoas. Ela é professora da Universidade Federal, inclusive, a Luciana Santana. Existe uma chance, então, de a eleição realmente acontecer, apesar de uma medida judicial que suspendeu o pleito? Luciana, boa noite. Boa noite. Sim, até segunda-feira a gente ainda tem aí, vários passos podem ser dados aí no sentido de articulações para viabilizar aí uma possível cassação da liminar, e isso faria com que a eleição transcorresse normalmente conforme previsto anteriormente. Mas precisa haver uma cassação, então outro instrumento jurídico. Exatamente. Essa liminar hoje, né, da juíza, ela precisa ser cassada até o período da votação, né? Na vigência dessa liminar, nada pode acontecer, né? Mas acredito, né, que os interessados com certeza já estão se articulando, estão buscando aí as melhores justificativas jurídicas que fundamentem o processo de cassação dessa liminar. Então, a fala do deputado estadual Bruno Toledo hoje, ao confirmar a eleição, já demonstra uma articulação da base governista para que a eleição realmente aconteça. Eles devem, então, já acionando aí a Justiça Alagoana no sentido de conseguir a cassação da liminar que foi expedida ontem. Provavelmente essa articulação já está ocorrendo, né? E claro, no ambiente político onde há uma maioria favorável aí a essa situação governista, existe também um otimismo por parte do deputado que não pode ser negligenciado nesse momento. Pode acontecer sim a eleição no próximo dia 2. Agora, com relação aos argumentos do PSB, que pediu a suspensão da eleição, né? Foi o partido que entrou com uma ação anulatória, pedindo para que a eleição não acontecesse, com vários motivos. Um deles era de que a lei é inconstitucional, porque divide a chapa de governador e vice-governador, entre outros pontos, de que a votação teria que ser aberta. Eles questionaram vários pontos dessa votação e conseguiram a suspensão na Justiça. Com relação a esses pontos questionados pelo PSB, o que a senhora poderia dizer? Eu acredito que esse processo ele tem muito mais fundamentação política do que efetivamente jurídica, né? No sentido que há um conflito aí, né, tentando, em alguma medida, uma estratégia que busque postergar essa eleição ou até mesmo inviabilizar candidaturas que têm tidas aí como a favorável a esse pleito, né? Então, nesse sentido, hoje, o que a gente tem, né, esse ambiente buscando aí, né, resguardar a decisão de um desses lados. Então, são argumentos frágeis, né? Por exemplo, querer questionar que não deveria haver separação entre votação para governador e votação para vice em momentos separados. Isso daí eles estão questionando esse ponto, mas é um argumento muito frágil também, na sua opinião. Eu acredito que vários deputados, que inclusive estão participando desse processo eleitoral, estavam cientes do edital que foi elaborado ainda no ano passado, né? Então, a gente teve um prazo maior para que houvesse essa contestação, né? Então, hoje, tentando entender o timing que essa liminar acontece, que esse pedido ocorreu junto ao Judiciário,
né? Então a gente consegue perceber que há muito mais uma fundamentação política do que efetivamente aí uma fragilidade né, do próprio processo né, em si. Doutora Luciana Santana, que é professora de Ciência Política do curso aqui da Universidade Federal de Alagoas, explicando, esmiuçando para a gente, né, que na opinião dela trata-se de uma articulação política, que se fosse para questionar a lei eleitoral, né, Edson, isso tinha que ter sido feito antes, e não faltando 6 dias para a eleição acontecer na segunda-feira. Bom, vamos esperar se essa liminar vai ser cassada, a liminar que está ainda vigente, para que na segunda-feira essa eleição ocorra, mas só vai ocorrer se a liminar for cassada, e aí tem que vir um outro instrumento jurídico para isso. Vamos esperar. Vamos aguardar, Bia. Agradeço a professora pela participação ao vivo aqui. É questão da política, de fato, e a gente vai acompanhando para ver o que dá. Daqui para segunda-feira pode acontecer tudo, inclusive nada. Obrigado, Beatriz. Agradeço a professora também pela participação ao vivo aqui no Cidade. Essa demanda e essa novela a gente continua acompanhando aqui, tá?